Olá, internautas! O nosso bate-papo de hoje ele está muito bacana. Nós vamos falar sobre a área de saúde, uma área com as suas dificuldades e seus desafios, e vamos falar também sobre tecnologia. Isso e muito mais agora no TV Call Center. A nossa convidada de hoje, ela é gerente de atendimento de saque da Integra Medicina. Nós estamos falando com a Stephanie Zawiski. Stephanie, seja bem-vindo ao nosso programa. Uma satisfação legal ter você aqui com a gente. Stephanie, para as pessoas que ainda não te conhecem, fala um pouquinho da sua formação e do seu histórico profissional. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de conversar com você sobre algo que é mais do que uma profissão, é um propósito de vida. Então eu estou muito feliz e agradeço muitíssimo a oportunidade. Falando um pouco sobre a minha formação, eu sou administradora e eu tenho um MBA em Marketing. MBA, inclusive, que eu optei por ter um módulo de call center. Acho até bacana falar e agradecer o professor Zenoni, que é da PUC São Paulo, que há 10 anos teve a sacada e viu a importância de criar um curso de MBA com um módulo de call center. Infelizmente é só um módulo, né? Você não tem uma formação ainda. Exatamente. Eu sinto falta. Eu acho que nós temos que caminhar para cada vez mais criar oportunidades das pessoas que gostam de trabalhar com call center, que se interessam pelo relacionamento com o cliente, terem a oportunidade realmente de se formarem, né, de terem mais especializações. Eu acho que isso tende a crescer. Eu fiz meu MBA tem mais ou menos 10 anos, e nos últimos anos eu tenho estudado um pouco mais e me interessado mais por cursos de extensão e especialização na área do relacionamento, mais especificamente do relacionamento. Então eu comecei a estudar um pouco sobre jornada do cliente, sobre CX, sobre CS, fui entender o que é esse mundo, né? O que está começando a crescer no Brasil. Então me dediquei, fiz um curso de jornada do cliente, cursos ligados a essa área de relacionamento. E a sua experiência profissional? Como você entrou nesse universo de call center? Eu já faço parte desse mundo há muito tempo. Tenho 22 anos de carreira já. Comecei com 16 anos como operadora. Trabalhei durante um tempo como operadora, fui supervisora. Passei todo aquele Toda passo essa jornada a passo, mesmo, né? Exatamente, do profissional de atendimento. Do profissional. Durante 10 anos eu trabalhei no Banco Itaú com gestão de operações terceirizadas. Na verdade, eu entrei no Unibanco e fazia parte do grupo no momento da fusão. E hoje eu trabalho numa empresa da área da saúde, é uma holding chamada Integra Medicina, e trabalho com laboratórios médicos. É uma holding que gerencia laboratórios médicos. Essa holding, falando um pouquinho da empresa especificamente, é um call center também? É um laboratório médico. Tá? E eu cuido, que tem várias marcas, que cuida de vários laboratórios, é uma empresa nova, com um crescimento muito bacana e com uma visão para o futuro muito, muito próspera. Nos próximos 3 anos a gente vai ouvir falar muito do Integra Medicina, se tudo der certo. Eu cuido hoje especificamente do saque e olho um pouco do atendimento como um todo, mas o meu grande objetivo hoje é crescer. Eu tenho um saque bem pequeno hoje, uma equipe bem pequena, é crescer essa equipe e permitir que essa equipe tenha uma maturidade, tenha as ferramentas necessárias para absorver outros laboratórios, outras marcas que tendem a se juntar ao grupo nos próximos anos. É um grande desafio, né? Sim. Principalmente quando a gente fala de saque, né? Sem dúvida. Muitas vezes a gente, já em outras entrevistas, a gente falou muito sobre a diferença do saque e ouvidoria, né? Isso, é claro, depende muito do processo da empresa. E muitas vezes a parte do saque está sendo extinto ou ignorado por empresas por achar que não tem importância. Ou coloca-se só o saque ou só a ouvidoria. O que você acha sobre Eu esses acho que pontos? são pontos complementares, né? São equipes Exato. complementares.
É claro que a gente tenta trabalhar o máximo possível para que o cliente não precise procurar uma Isso. ouvidoria. Você sabe que uma vez eu estava conversando com a Gisele do Reclame Aqui, e ela começou a falar muito sobre ouvidoria ativa, né? Mapear o cliente, ou o paciente, no meu caso, entender em que momento da jornada que ele está, quais são as dores que ele está passando naquele momento, Isso. e ser ativo. Eu acho que a gente pode pensar, Ricardo, em formar equipes cada vez mais maduras e sensíveis ao momento do cliente, para que, independente da área que ela esteja, ela consiga entender o que aquele paciente, o que aquele cliente está passando, e ser ativa em qualquer demanda Exato. que ele tem, independente de onde você trabalhe, no saque, na ouvidoria, numa recepção, ou até mesmo um coletor, ou um médico que está atendendo esse paciente, por que não envolver muito mais o médico, né, nesse relacionamento, falando especificamente da área da saúde, para que a gente entregue para o paciente o que ele precisa, independente de onde nós estejamos trabalhando naquele Verdade. momento. Ainda falando sobre saque, né? Hoje nós temos o decreto 6523, né? Que regulariza, né, toda a parte do saque. Você acha que hoje as empresas estão olhando melhor para o seu saque em vista de melhorias de processo, ou você acha que não, está num processo ainda como antigamente, que era só gerar um número de protocolo? Sim. Eu acho que o atendimento como um cliente hoje, como um todo, nós estamos no início de um ciclo. Tá? Tá. Eu vejo o início de um novo ciclo. Primeiro, eu acho que nós estamos migrando do atendimento ao cliente para o relacionamento com o cliente. Né? A gente está começando a enxergar essas equipes de uma forma diferente. Além disso, né, além dessa migração do atendimento para o relacionamento, eu acredito que nós estamos formando melhor os nossos profissionais. Apesar de nós termos muitas deficiências com relação à formação, eu enxergo agora cada vez mais, principalmente os gestores dessas equipes, com um foco maior no negócio, assim, mais profissionalizados. Por quê? Eu acredito que você ser gestor de uma equipe de relacionamento não é você ser gestor de indicadores. Né? Eu vejo o atendimento, o relacionamento com o cliente como uma área de extrema importância dentro das organizações, que pode sim gerar muito valor para todos os stakeholders, principalmente para o cliente. Então, essa visão faz com que as empresas precisem valorizar mais essas equipes e esses funcionários. E aí a gente tende, com essa valorização, a ter atendimentos cada vez mais humanizados. E como nós fazemos hoje para ter um atendimento humanizado? Porque hoje é banalizado, né? Nós sabemos que nosso telefone toca, né? Muitas vezes para uma televendas, né? E muitas vezes essas empresas ou esses operadores não muito preparados, né, para fazer esse atendimento, ou agora substituindo esse atendimento, principalmente quando a gente fala de vendas, para um robô, né? Você recebe aquelas gravações, né, com aquelas promoções, e aí você vem falar sobre atendimento humanizado. Fala mais um pouquinho, nesse atual momento, né, nós estamos em 2019, como a gente tende daqui para em diante ter um atendimento humanizado? Foi como eu te falei, eu acho que a gente está muito no começo ainda desse ciclo, né? Nós Sim. estamos engatinhando nas mudanças, mas eu já sinto algumas mudanças. Dá um exemplo pra gente. Eu acho que quando você liga, falando, por exemplo, de seguradoras, as seguradoras, elas tendiam a ter atendimentos muito engessados, muito padronizados, e hoje tem um atendimento que chama muito minha atenção, que é o da User, da seguradora da Caixa. E foi um case que eu estudei bastante, conheci a Luciana já da época do Itaú e admiro muito o trabalho dela. É excepcional mesmo. E eu vejo, primeiro, que é uma equipe completamente disruptiva, ela quebrou vários padrões ali, e hoje ela entrega, ela não está lá não tá mais lá, mas ela deixou uma sementinha que deixou ainda um legado, né? muito grande, muito importante. E eles fornecem um atendimento muito bacana, assim, eles têm realmente um relacionamento muito bacana. Eu, inclusive, já fui cliente até para testar esse atendimento. E eu acho que para a gente ter um atendimento cada vez mais humanizado, primeiro é valorizar essas equipes,
né? E a valorização ela tem que vir de toda a companhia. De toda a companhia, né? Exatamente. A cultura da empresa, né? Ela acaba influenciando para que você tenha um atendimento humanizado, né? Tem que vir da ponta. Exatamente. É top-down, né? É top-down. Tem que vir de cima, assim, não tem jeito. O Aí, CEO da companhia... Isso, com as melhorias de processos, né? Como você mencionou, né? Para você ter um atendimento humanizado, você tem que ter um processo pré-definido, né? Que dê ao operador uma oportunidade de ter uma desenvoltura melhor, né? Não ficar seguindo aquele script, né? Aquele robozinho, né? E ele só consegue fazer isso se ele tiver autonomia. Então, primeiro a gente valoriza esse cara, a gente dá autonomia para ele, para que ele consiga trabalhar da forma que ele acha melhor. Eu tenho uma regrinha com as minhas equipes que é assim, quando eu falo sobre autonomia, né, eu falo, você pode fazer o que você acha que você tem que fazer pelo cliente, pelo paciente. Quando eles me perguntam, mas qual que é o meu limite? Assim, o que eu uso para me basear? Até onde eu posso caminhar? E aí eu falo assim, a ética é muito importante enquanto você define o que você pode fazer ou não. Então você tem que entender, esse procedimento que você precisa fazer, essa demanda que o paciente precisa, primeiro, ele fere a sua ética e os seus princípios como pessoa? Em segundo, ele fere a ética e o que é importante para a empresa? Em terceiro, ele fere a ética do paciente? Se não fere, faça o que for possível. Okay. Né? Se coloque no lugar da pessoa que está do outro lado da linha e entregue para ele o que ele realmente precisa, desde que você esteja alinhado com o que é verdade para você e o que é importante para a empresa. O processo da empresa. Exatamente. Por isso que é tão importante a cultura da empresa estar alinhada à cultura desse operador. O seu atendimento hoje, especificamente da sua gestão hoje, você avalia ele como já 100% humanizado? Como é que você faz uma avaliação do que você está produzindo hoje dentro da sua equipe? Eu ainda tenho uma equipe bem pequena, então é uma equipe internalizada. Não que isso seja que isso seja vital, mas ainda é uma equipe internalizada. Não sei até quando, e não sei se será para sempre assim. Mas e é uma equipe pequena e muito madura. Eu tenho profissionais no meu atendimento com 10 anos de casa. Excelente. Então elas conseguem ter um acesso muito grande ainda aos tomadores de decisões dentro da empresa. A informação ela circula muito mais rápido por ser ainda uma equipe pequena. É claro que quanto mais a gente cresce, nós temos uma dificuldade maior de dividir a cultura da empresa e dividir processos, inclusive. Por isso que em alguns momentos a tecnologia nos ajuda tanto. Então hoje eu acredito sim que eu tenho um atendimento bem humanizado, e eu acho que o meu maior desafio é crescer na velocidade que nós planejamos crescer aí para os próximos 3 anos e manter isso, assim, manter, né? o calor humano, principalmente porque hoje... Não perder as raízes, né? Exatamente. Aquela identidade que você coloca desde o início, né? E quando você, na proporção, você tem um aumento, né, de volume ou de negócios, você acaba muitas vezes perdendo isso, perdendo, né? E até eu vou cutucar mais um pouco desse assunto, né? Porque no início você falou da necessidade de ter uma faculdade, alguma coisa que forme, né, ou dê informações sobre call center. Porque, infelizmente, hoje é meio banalizado, né? A gente entende que hoje falta bons processos e bons profissionais. Principalmente quando tem esse crescimento, né? Sim. Aí o que acontece? Uma coisa que me dói muito o coração. A sua equipe cresceu, agora foi para 20 operadores. Aí você pega o melhor operador e vira supervisor. Qual é o critério, né? Infelizmente, aí você forma mal, porque às vezes não tem o perfil, é uma reação em cadeia, né? Porque quando você vê, vai formando, ruins operadores, né? Ruim processo. O que você entende, aí falando um pouquinho sobre esse desenvolvimento com ênfase ao futuro, né? Vamos falar do futuro do atendimento, né? Falamos muito do presente. Você acha que no futuro isso pode acontecer? Há tendências de melhorar, tanto na parte humana como parte tecnológica? Eu acho que quando a gente promove uma pessoa, assim, quando você identifica ali na sua equipe uma pessoa com potencial para gestão, primeiro que nem todo bom operador vai ser um bom supervisor. Exato. Nem todo bom supervisor vai ser um bom coordenador, e assim sucessivamente. Eu acredito sim que um líder, que é possível formar um líder. A Beatriz do IBHE, ela fala muito sobre isso, assim, sobre a possibilidade de formar líderes, né?
que é fantástico quando isso é nato, quando você nasce líder. Exato. Mas se você não nasceu, é possível formar, sim, se Evidente. formar um líder. Eu acho que tem 2 pontos aí. Primeiro, identificar quem realmente tem potencial para ser formado ou quem já é um líder nato e quem é um especialista. Não existe problema nenhum em você ser especialista em um determinado negócio, né? Não ser um gestor, por exemplo. Desde que você se prepare para isso, independente do que você opte por fazer. Eu acho que o estudo, Ricardo, e eu bato muito nessa tecla com a minha equipe e tento incentivá-los a estudar cada vez mais. Assim, isso foi muito importante para mim, para minha Para formação. nós, né? Sim, sem estudo a gente não evolui. Né? Exatamente. Então, não me arrependo em nada do que eu investi nos meus estudos e incentivo muito minha equipe a isso, para cada vez mais. Eu falo muito do empoderamento dessa equipe de atendimento e de relacionamento. Mas a gente tem que buscar o nosso empoderamento também. Então, equipes bem formadas, que sabem sobre o que falam, com capacidade realmente de entender do negócio e gerar valor para o negócio, sem dúvida é um caminho aí do futuro. Ainda falando sobre o futuro, eu acho que um outro ponto importante é a migração dos canais de atendimento. Assim. Na verdade, acho que mais do que migração, falando de um futuro a curto prazo, eu acredito que a gente já começou um pouco desse processo, mas eu acho que ele ainda é muito tímido, de agregar novos canais de relacionamento com o cliente. Mas a curto prazo, eu acho que ainda nós vamos falar muito em agregar novos canais. Eu não aposto a curto prazo que a gente deixe, por exemplo, de atender o cliente por telefone, né? Que as ligações vão tender Até a pela sumir. complexidade que você tem, principalmente você na área de saúde, né? Exatamente. Você está falando com o humano, né? Aquela área, parte sensível, às vezes é um agendamento de uma consulta ou uma preparação para uma cirurgia, né? Que você precisa dar aquelas primeiras informações. Você não pode colocar um bot para fazer isso. É muito mais difícil, sim. Precisa Porém, como você menciona, tem muita coisa que você pode já... Exatamente. Para agregar, né? Eu acho que a gente tem que... A gente perde nesse processo quando a gente pensa assim, eu quero tirar o paciente ou o cliente do telefone e eu quero passar ele para um bot, eu quero passar ele até mesmo para um WhatsApp. Eu acho que o que cabe aqui é a gente falar sim sobre o atendimento omnichannel, mas virando para o cliente falando assim, olha, eu tenho outras possibilidades para você. Exato. Eu não estou tirando nada de você, eu estou te dando outros canais. Bacana. Isso eu acho que é importante. Até porque quando você faz isso, né, a gente está falando da parte da saúde. Sim. Você dá outros canais para esse cliente e o humano ele está mais especializado. Exatamente. Na verdade, tem com mais autonomia, como você mencionou no começo da entrevista, né, empoderar, né, esse profissional. Então, ou seja, ele está num crivo de atendimento multicanal, mas aí precisa falar com um especialista, não mais com um operador. E aí você acaba mudando, né? Se de fato o futuro a tendência for dessa maneira, eu também sou totalmente adepto a mais tecnologia, né, para que você dê mais canal de informações para o seu cliente, mas não tira o humano. Não tem como. São novas tecnologias que a gente vai agregando. Falando sobre ainda o futuro, eu quero tocar num assunto importante, home office. Hoje tem algumas empresas já praticando a área de saúde, a área de seguros, a área de varejo, fazendo esse tipo de atendimento. Eu estou escrevendo um livro, né, sobre home office e fiz alguns benchmarks em algumas empresas. Tem empresas já com 2.000 funcionários, tanto operador, né, atendimento, como administrativo. Sim. Você acha que ele é um futuro ou um presente hoje, o home office? Eu acho que ele já é um presente, em alguns negócios ele já faz parte do nosso presente. Infelizmente, acho que ele não é tão grande como poderia. Nós temos alguns cases de sucesso, aí, como a gente fala de um atendimento da Gol, por exemplo, e nós que trabalhamos com isso e temos o ouvido apurado para esse tipo de atendimento, quando você liga na Gol e você percebe que você está falando com uma pessoa que está em home office, o atendimento é diferente, o tom de voz é diferente. Então, eu acho que sim, tende a crescer muito para o futuro e eu acho que nós só temos a ganhar com isso. Nós que moramos em São Paulo, por exemplo, a gente sente a dificuldade, né? Exatamente, do transporte público, do trânsito, a gente minimiza um pouco esse impacto.
a gente traz uma calma para esse profissional. Então, isso a gente percebe já quando a gente escuta algumas ligações que acontecem em home office, que o tom de voz do colaborador é diferente, o som ambiente é diferente, é mais gostoso ser atendido por uma pessoa que está mais tranquila, que está trabalhando de forma mais tranquila. É claro que eu acredito que isso não se adapte para todos, Sim, nem sim. para todos os negócios, nem para todas as pessoas, Exato, né? exato. Concordo com você. Eu fiz uma implantação há um ano e meio atrás para uma empresa de diagnóstico, né? São enfermeiras que anteriormente faziam atendimento, tinham as suas PAs dentro dessa unidade e principalmente era o atendimento noturno. A produtividade, a satisfação, o engajamento desse time, ele aumentou muito, 40, 50, 60%. Sua média de monitoria tá legal, não tem absenteísmo, não tem turnover, né? Então se faz chuva, faz sol, se tem trânsito, o atendimento está acontecendo, né? Então como você mencionou, para o momento certo, né? Para o projeto certo, ele é muito bem-vindo mesmo. Você consegue fazer esse atendimento home office. Temos que investir nisso. Atendimento omnichannel. Você entende que hoje dá para atender o seu operador por vários canais? Ou como faria? Hoje um operador ele pode fazer um atendimento humano, também chat, via e-mail, simultaneamente, ou você acha que tem que ter células diferenciadas? Eu acho que acredito sim em células diferenciadas, tá? Até porque, infelizmente, ou na verdade, não é nem infelizmente, é importante que a gente tenha ganho de escala, né? A gente, foi o que eu falei, a gente tem que gerar valor para todos os stakeholders. Então, Sim, sim. o meu negócio ele tem que agregar valor para a empresa. Mas então eu acho que é importante, em alguns casos, setorizar esse atendimento, mas eu acho que um ponto importante assim, o atendimento omnichannel, como a gente falou, nós agregamos canais para atender esse cliente. E é importante que eu realmente atenda esse cliente em todos os canais. Primeiro que eu possibilite que o cliente tenha um atendimento com o mesmo tom de voz, assim, eu quero falar a mesma língua em todos os canais, e eu quero que eu entendo, né, que o ideal é que o cliente consiga flutuar entre os vários canais sem sentir tanta diferença. Então, eu quero que o meu cliente acorde de manhã e consiga me ligar para conversar com o meu saque. Se ele identificar que ele esqueceu de passar alguma informação, que ele possa me mandar um áudio no WhatsApp enquanto ele vai ao trabalho. Perfeito, né? Durante o dia ele está trabalhando, esqueci, eu quero mandar um e-mail, eu quero ter uma resposta via e você e-mail. ter tudo se integrado, né? Exatamente. Você não perder, né? E ele enxergue que ele está falando com a mesma empresa. Ele pode até perceber que ele fala com uma pessoa diferente. Exato. A Stephanie trabalhou de manhã e o Ricardo trabalhou à tarde. Exato. Mas a gente fala a mesma língua. Mas o processo é o mesmo. Exatamente. Esse é um grande e desafio. ele realmente né? consegue ser atendido. Exato. Eu não vou virar para ele, se ele me mandar uma mensagem no WhatsApp, vou falar, ok, recebi sua mensagem, mas me liga. Não. Onde é melhor para você? Se você quiser, no final do dia, quando você estiver em casa tranquilo, eu posso fazer uma chamada de vídeo para você. Sim. E te atender da forma que for melhor. Exatamente, por que não? Bacana. Por que não tornar isso fluido pro cliente? Eu acho que esse é o canal. Dentro de tudo isso que nós estamos falando, tem mais um assunto que eu acho que é importante nós falarmos, que é sobre terceirização, outsourcing, né? Você mencionou que o seu atendimento hoje é próprio, Sim, né? sim. Você vê diferença sobre um atendimento próprio e terceirizado, ou qual é a vantagem de um e de outro? Eu sou muito suspeita para falar sobre esse assunto, porque os 10 anos que eu trabalhei no banco, no Itaú, eu fiz gestão de equipes terceirizadas. E eu sou muito fã dessas empresas que fornecem esse tipo de serviço hoje. Então, fui cliente parceira da Contax, da Teleperformance, da Atento. Inclusive, fui operadora da Atento no passado e depois fui cliente da Atento. Então, sou suspeita para falar. Eu tive uma diretora no Itaú, a Andrea Carpes, e ela me ensinou um ponto muito importante, que assim, quando você trabalha com terceirização, né, quando você faz gestão de equipes terceiras, você tem parceiros.
Parceiros. Você não tem fornecedores, você tem parceiros. Então, eu gosto muito, eu acredito muito nos atendimentos terceirizados, assim, eu acho que a gente tende a ganhar. Só que eu acredito que a partir do momento que o gestor identificou que aquele negócio, né, que o atendimento, por exemplo, o saque, ele não precisa ser feito necessariamente por ele, estar dentro da estrutura dele e pode ser feito por um parceiro, ele precisa entender que ele não está jogando a bola, ele está dividindo a bola. Exato. Né? O cliente não deixa de ser meu para ser de uma outsourcing, o cliente passa a ser nosso. Em todas as operações que eu fiz gestão de N operações em todo o Brasil, de equipes terceirizadas, eu sempre fui muito presente. E eu acho que isso faz toda a diferença. Assim, eu não enxergar como o cliente é dele, o cliente é nosso. Ele continua sendo meu, a minha cultura ela tem que ser dividida com aquele parceiro, ele só está me ajudando com estrutura, às vezes com RH e com uma expertise que talvez eu não tenha. Claro. Né? E eu acredito que os melhores profissionais da área de relacionamento estão dentro dessas empresas. Sim, então, concordo com você. Eu acho que pode ser incrível, pode ser feito com excelência, com um parceiro. Com um parceiro, exatamente. Não só meramente como um negócio, né? Exatamente. Porque realmente a relação não fica nunca bacana. Essa relação fria de eu pago para que você faça, não. A gente vai junto entender aqui qual é o melhor para o nosso cliente. O cliente é nosso. Concordo com você. Stephanie, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Queria que você deixasse aqui uma mensagem, umas considerações finais aí para os nossos internautas. Eu acho que tem 2 pontos assim que eu gostaria de deixar. Primeiro, bater na tecla da especialização, né? Especialização. Vamos estudar, vamos nos especializar. Eu acho que nós estamos crescendo muito, a área de relacionamento tem crescido muito. Eu tenho recebido ligações de estagiários falando eu quero estagiar na área de relacionamento, eu acho isso muito bacana. Também então, vamos valorizar essas equipes e as equipes precisam se especializar. E um outro ponto assim que eu gostaria de deixar uma provocação, né? A Judite do Porta dos Fundos, ela ainda existe em alguns casos. Verdade. Mas via de regra o atendimento, os saques, as equipes de atendimento, os call centers, eles estão aqui para ajudar. Então, a gente pode fazer um exercício de imaginar a nossa vida sem conseguir ligar para um banco para ver como é que está a nossa situação, ou sem ligar para um plano de saúde para ter informação de cobertura. Seria muito mais difícil, né? Fazer tudo isso no físico, ir pessoalmente até os lugares. Será que nós teríamos a flexibilidade que nós temos hoje? Então, eu acredito que não. Nós passamos por alguns momentos de conhecer um pouco mais, de começar a crescer no Brasil com essas equipes, e agora a gente tem um novo ciclo começando aí de humanização. Então, vamos ter carinho com essas equipes, elas são de extrema importância e só tem a agregar para o nosso dia a dia. Muito bem. Antes de finalizarmos o nosso programa, vou deixar aqui para você um livro de gestão estratégica de Contact Center, escrito por Kent Sakamoto, um dos apresentadores aqui do TV Call Center. Também você vai levar aqui um brindezinho nosso aqui, para você lembrar do TV Call Center, fazer suas anotações, lembrar da sua passagem por aqui. Internautas, hoje a entrevista foi com Stephanie Zawisky. Ela é gerente de atendimento de saque da Integra Medicina. E com os agradecimentos aos nossos patrocinadores, a Uso Digital, a Plano B Web e a Editora Laços, finalizamos assim mais um TV Call Center. Obrigado e até a próxima.